George Orwell é, na verdade, o pseudônimo de Eric Arthur Blair. O escritor e jornalista nasceu no Reino Unido no ano de 1903. Os estudos de Orwell foram feitos na escola de São Cipriano e posteriormente no Eton College, em Londres. Já na vida adulta, George Orwell se mostrava adepto ao comunismo. No entanto, abandonou seus princípios socialistas quando tomou conhecimento das barbaridades que aconteciam nos países comunistas. Em suas obras literárias, Orwell faz questão de criticar os regimes totalitaristas, mostrando-se um libertário que reprime qualquer tipo de tirania. Abordando esse tema em obras como A Revolução dos Bichos, em 1984, George Orwell tornou-se um dos principais autores do século XX. Mesmo após a sua morte, em 1950, seus livros se tornaram conhecidos em todo o mundo. Os fatos iniciais nos são expostos através das páginas 10 e 11, quando mostram toda a revolta que os bichos sentiam pelo Sr. Jones e como o Sr. Jones estava enfraquecido com a perca de uma ação judicial. Como o czar russo, em 1917, estava enfraquecido com a Primeira Guerra Mundial. Suspense. O primeiro clima de suspense acontece na página 26, quando o leite que haviam ordenhado das vacas simplesmente some, mas é solucionado na página 33, quando descobre que os porcos haviam roubado esse leite para misturar com sua ração. O suspense continua ao longo do livro, quando os porcos começam a mudar os 7 mandamentos apenas para se beneficiar, tal como um governo autoritário faz, sempre mudando as leis para que sempre haja benefício em prol deles. Complicações. O livro é repleto delas, mas uma das mais importantes a serem citadas é quando Napoleão começa a assassinar todos os animais que ele julga que fizeram algo contra a granja. Agora eu vou falar sobre o clímax. O clímax acontece na segunda batalha, quando a Granja Solar enfrenta um fazendeiro. Esse fazendeiro ele queria acabar com a granja e essa batalha foi muito intensa, até morreram alguns animais. O desfecho acontece quando alguns animais encontram Napoleão e outros porcos na Casa Grande e não conseguem distinguir se eles são porcos ou humanos. Personagens. O livro dispõe de 53 personagens, sendo que a maioria deles é apresentada nas páginas 10 e 11. A apresentação dos personagens. O livro nos apresenta os personagens por meio do narrador. Ele cita os personagens e só eles interagem com o resto do ambiente do livro, como por exemplo o Garganta, que é descrito como um porco castrado, que quando fala, move-se de um lado para o outro, movendo o rabicho. Protagonistas e antagonistas. Esse livro tem um aspecto muito interessante, onde personagens que começam como protagonistas acabam antagonizando o livro, como uma reviravolta. Um bom exemplo desses personagens que começam protagonizando o livro e acabam antagonizando ele é Napoleão, onde ele começa sendo o braço firme dos porcos para a revolução, como por exemplo na cena da Batalha do Estábulo, onde ele morde a perna do Sr. Jones e grita morte à humanidade. Porém, posteriormente no livro, ele acaba se mostrando um ditador, quando ele expulsa a Bola de Neve e toma o poder da granja para si. Protagonistas viram antagonistas, e outros protagonistas se arrependem dos atos ao longo da obra, como por exemplo Quitéria, que no final do livro faz uma reflexão sobre o atual momento da granja, onde no final dessa reflexão, ela diz que os tempos que estão vivendo sob a liderança dos porcos eram piores do que os tempos do Sr. Jones. A história se passa na Granja do Solar, na Inglaterra, onde os animais vivem submissos a um dono chamado Sr. Jones e vivem na pobreza. Bem, o tempo é cronológico, pois não há nenhum tipo de flashbacks e se passa de acordo com o tempo. Bom, eu vou falar um pouco sobre os planos das personagens. O primeiro plano ocorre quando o Major Porco reúne todos os animais da fazenda e assim eles iniciam uma revolução com o objetivo de tirar o Sr. Jones, o fazendeiro, da fazenda em si. O segundo plano ocorre quando Bola de Neve teve a ideia de criar um moinho de vento, que é para produzir energia elétrica para toda a fazenda e assim os animais passarem a sentir calor e terem uma melhor qualidade de vida dessa forma. O terceiro plano ocorre quando Napoleão, com a ajuda de alguns outros porcos e com a ajuda de alguns cachorros, eles expulsam Bola de Neve e tomam o poder assim.
Durante a leitura do livro, encontramos diversas figuras de linguagem. Dentre elas, podemos citar elipse, que ocorre logo na primeira página, quando é omitido o pronome ele, ou melhor, o sujeito. Na primeira página é perceptível também o uso do hipérbato, ao narrador falar correra durante o dia, o boato de que o velho major, um porco que já se sagrara grande campeão numa exposição, tivera um sonho muito estranho noite anterior e desejava contá-lo aos outros animais. Aqui ocorre o uso do hipérbato, onde o verbo se encontra logo no início e o sujeito se encontra no meio da oração. Na página 7 encontramos personificação ou prosopopeia, que é quando atribuímos características humanas a um ser inanimado ou irracional, que no caso é com o ar, onde o narrador diz ar sábio e benevolente. Ainda na página 7 encontramos outra elipse, que é quando é omitido a conjunção e. Os primeiros foram os 3 cachorros, Ferrabras, Lulu e Catavento. Depois os porcos, que se sentaram sobre a palha. Com a conjunção e ficaria assim: os primeiros foram os 3 cachorros, Ferrabras e Lulu e Catavento. E depois os porcos, que se sentaram sobre a palha em frente ao estrado. Ainda na página 7 é perceptível o uso de comparação. Forte como 2 cavalos. É perceptível também na página 7 o uso de metáfora, ao narrador falar inteligência de primeira ordem. Neste caso aqui, o termo primeira ordem não está no seu sentido denotativo, e sim no seu sentido conotativo. Na página 8 encontramos a personificação, quando o narrador diz: era o único dos animais que nunca ria. Sabemos que animal é um ser irracional e, portanto, não ri. Então, há aqui personificação. No trecho, mas, no fim, nenhum animal escapa ao cutelo. Encontramos aqui um eufemismo, uma forma de amenizar tal fato, né? Nesse caso, o personagem quer dizer que nenhum animal escapa à sua morte, ou melhor, a sua cabeça é decepada, além de que ele diz: vós, jovens leitões que estáis sentados à minha frente, não escapareis de guinchar no cepo dentro de 1 ano. Isso quer dizer que os animais provavelmente dentro de 1 ano estarão mortos. Na página 12 encontramos comparação, claro como água, no caso. Na página 14, mas lembrou-me algo que há muito eu esquecera. Percebemos o uso de um pleonasmo, já que o verbo esquecer está conjugado no pretérito mais que perfeito, então não necessita do verbo haver. Temos o uso desnecessário do verbo haver, já que o verbo esquecer, por si só, já transmite a ideia de que é há muito tempo. Temos o uso de 2 pleonasmos ainda na mesma página. Cantar uma antiga canção. Quem vai cantar, com certeza vai cantar uma canção, então temos um pleonasmo. E também temos vou cantar essa canção. Quem vai cantar uma canção, então outro pleonasmo. Percebemos o uso de metonímia no seguinte trecho: toda a fazenda dormia. Nesse caso, ao dizer que toda a fazenda dormia, o autor utiliza a metonímia parte pelo todo, com o objetivo de dizer que todos os animais que na fazenda se encontravam estavam dormindo. Por fim, temos o uso da antítese, quando diziam que Garganta era capaz de convencer que o preto era branco. Branco e preto são antítese. Durante toda a leitura, nós encontramos diversas palavras novas, dentre elas podemos citar refestelado, ruminar, silhueta, meneando, inanição e pocilga. Na página 23 conseguimos encontrar a função referencial, que é quando o narrador nos explica alguma situação. Na página 26 encontramos a função fática, que é quando o personagem tenta criar um diálogo entre outros personagens. Na página 9 encontramos função emotiva, quando o Major Paul inicia o seu diálogo. No discurso de Garganta, percebemos o uso da função apelativa, quando ele tenta convencer os animais de que não foram os porcos que tomaram o leite. O narrador está em terceira pessoa, isto é, narrador observador, pois ele sabe de tudo sobre os animais e a história. O discurso, ele é discurso indireto livre, porque mescla a fala do narrador com a dos personagens.